Questão número 3 do nosso material, uma questão da FT 2023-2. Então, vamos lá, galerinha. Ele fala o seguinte: pesquisadores recentemente revelaram que os aminoácidos podem formar cadeias peptídicas espontaneamente em gotículas de água pura. Nas superfícies dessas gotas, as reações entre os aminoácidos para formar cadeias peptídicas ocorrem a uma velocidade entre 100 a 1 milhão de vezes mais rápido do que observadas em outros ambientes. As afirmativas a seguir traçam de fatores que afetam a velocidade da reação química. Então, número 1. O aumento da concentração dos reagentes afeta a velocidade de uma reação química pelo aumento da frequência das colisões efetivas entre os constituintes do reagente. Verdadeiro. Se você aumentar a concentração dos reagentes, você vai aumentar o número de colisões efetivas, a frequência deles. Eu vou ter mais colisões efetivas. Logicamente, se eu tenho mais colisões efetivas, eu tenho condições da reação ocorrer e fazer com que o reagente chegue até o produto. Lembrando que nem todas as colisões são efetivas, porque além de colisões efetivas, você tem que ter boa orientação espacial. Tá bom? Então, verdadeiro. Segundo, os retardantes químicos reduzem a velocidade da reação através da diminuição da energia de ativação. Se eu diminuir a energia de ativação, eu não vou reduzir a velocidade da reação. Se eu diminuir a energia de ativação, eu vou aumentar a velocidade da reação e não diminuir. Falso. 3. O aumento da área de superfície eleva a velocidade da reação, certo? Por meio do aumento da área de contato. Se você aumentar a superfície de contato, então, por exemplo, vou fazer um exemplo bem prático para você aqui, verdadeiro. Você tem um sorrisal aqui, inteiro, e eu tenho um sorrisal em pedaços. Vamos supor que eu dividi esse sorrisal aqui em 3 pedaços. Então a parte de dentro, que era interna, ela agora passou a ser superficial. E com isso, essa superfície vai reagir com outra substância, no caso a água aí, né? Então aumenta a velocidade da reação. Os catalisadores homogêneos formam uma única fase com meio reacional e são consumidos durante a reação e convertidos em produtos justamente com os seus reagentes. Então, olha só. Catalisadores homogêneos. Vamos falar um pouquinho sobre catalisadores homogêneos e heterogêneos para você entender. Embora eu possa... Vamos lá. Catalisadores homogêneos. A catálise homogênea é aquela em que o catalisador e o reagente formam uma única fase. Por exemplo, 2 óxido de sódio gasoso e o catalisador aqui é o dióxido também gasoso, certo? Aí ele produz Na gasoso e O2 gasoso. Observe que aqui o SO2 é gasoso e o N2O também é gasoso, ou seja, misturas gasosas têm apenas uma única fase, certo? Catalisador heterogêneo é aquele que o catalisador e o reagente vão ter mais de uma fase. Por exemplo, se eu pegar a água oxigenada, aquosa, ou seja, em água, ela vai produzir água, certo? 2 mols de água líquida e O2 gasoso. Bacana? Vamos supor que o catalisador aqui seja o óxido de manganês 4, só que ele é sólido. Estados físicos diferentes, né? Desculpa, aqui a nossa água oxigenada está aquosa, né? Aquosa.
Então você tem aqui o seguinte, ó. Sólido e aquoso, ou seja, em água, são estados físicos diferentes. Então eu tenho mais de uma fase. Então, catálise homogênea é aquela que o catalisador e o reagente estão na mesma forma, uma única fase. E catálise heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. Observação importante do tio Sandrão. E essa observação é bem bacana. Pelo seguinte fato. Alguns alunos podem se confundir quando os dois forem sólidos. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o clorato de potássio. Ele é sólido. E aí o catalisador, eu vou botar o mesmo. O óxido de manganês 4 também sólido. Esse cara, na presença desse reação, vai se decompor em Cássia Eller, sólido, cloreto de potássio, mais O2, 3O2 gasoso. Aí você podia pensar, Sandrão, mas aqui, ó, aqui é sólido e aqui é sólido, mesma fase, mesmo estado de agregação. Mas você tem que lembrar o seguinte, sólidos, sólido com sólido, cada sólido é uma fase. Então só aqui eu já tenho duas fases, né? Então se você misturar pedra e areia, eu tenho a fase da pedra e a fase da areia, fazem duas fases. Então aqui, o que acontece aqui é o seguinte, ele falou que os catalisadores homogêneos formam forma fase única com meio reacional e são consumidos durante a reação e convertidos em produtos juntamente com os reagentes. E é o produto junto com o reagente. Você viu que não tem sentido, né? Esse juntamente com o reagente. Certo? E fazem uma única fase com o reagente. Às vezes o meio reacional é o meio em que ele está. Por causa aqui os reagentes. Mas aqui o erro mais grotesco está aqui, ó. A reação é convertida em produto juntamente com os reagentes. O reagente vai virar produto de novo? Não é equilíbrio químico, entendeu? Então, falso. E o último aqui, o aumento da pressão sobre o sistema para as reações em fase gasosa e sistema fechado aumenta a velocidade da reação a partir da redução do volume pelos gases dos reagentes e do consequente aumento das colisões entre as moléculas. Lógico, se você pega isso aqui é verdadeiro, certo, meu jovem? Então a gente aqui tem verdadeiro 1, o 3 e o 5. Letra C. E o restante está falso. E aí você podia perguntar, Sandrão, por que essa aí eu não entendi direito? Vou explicar para você. Você pega uma seringa, aperta o bico da seringa e aperta ela. Fazer sem agulha, tá? Se você quiser fazer com agulha vai ser mais doloroso, né? Mas não aconselho. Você tira a agulha, bota a seringa, o que é que tem ali dentro? Ar, né? À medida que você for aumentando a pressão, o volume dentro da seringa vai diminuindo. Ou seja, as partículas gasosas estavam agitadas ali dentro, correndo para tudo que era lado. E aí o que acontece? À medida que você vai diminuindo o espaço entre elas, vão colidir mais. E quanto mais colisões eu tiver, a chance de ter colisões efetivas é maior. Com isso, eu aumento a velocidade da reação em misturas gasosas. Então, esse aí estava verdadeiro. Então, letra C. Bacana, meu fera?